O que será que faz um psicanalista? A pergunta é ambígua propositadamente. Primeiro, porque se trata de como um psicanalista é feito. Ele é formado não de um mestrado ou de um doutorado, ou por alguma instituição que lhe ofereça uma carteira, um registro de psicanalista. Na realidade, isso nem existe, apesar de algumas instituições insistirem nessa bravata. Em primeiro lugar, ele é feito de uma travessia, a de sua própria análise, e a de poder ver na prática o seu próprio inconsciente em funcionamento, devolvido a ele a partir de um outro analista numa transferência. Ele precisa ter sido tocado, portanto, pelo não saber e pela possibilidade de formular que sabe sobre o que falta. É óbvio que um psicanalista precisa estudar, e não só psicanálise. Ele precisa ler outros textos, outros autores, de outras áreas, porque assim ele poderá estar mais à altura do seu tempo. Será preciso, portanto, aprender essa inteligência, que no fim das contas não é aquela mesma inteligência enciclopédica, mas que tem a ver com ler dentro da realidade, dentro das circunstâncias, ler o espírito da época e poder perceber aquilo mesmo que entra na constituição das identidades, dos discursos e do próprio laço social. Logo, o conhecimento não é de modo nenhum desprezado, mas ser psicanalista é outra coisa do que simplesmente conhecer muito. Ser psicanalista tem um discurso muito próprio que não coaduna, por exemplo, com o discurso universitário, ou com o lugar do mestre, ou tampouco com as sugestões psicológicas. Então, por mais que um psicanalista seja bem formado, não é a sua titulação que vai salvá-lo dos impasses clínicos. Não é a sua titulação que vai fazer com que ele possa passar assim incólume à solidão da tarefa clínica. Ou tampouco não é a sua titulação que vai fazê-lo analista, propriamente. Mas é ter posto à prova sua subjetividade dividida e o seu próprio desejo. Logo, um psicanalista é feito de sua própria análise e também de uma formação contínua que o mantenha sempre atento às transformações também contínuas do ser humano, do mundo, da sociedade. Quer dizer que não há psicanalista fora desse dispositivo, e tampouco sem supervisão, sem alguém com quem ele possa pôr em questão a condução de alguns casos, os seus impasses e também os seus próprios erros, a partir dos quais ele pode inclusive relançar a sua própria clínica. É na supervisão que muitas vezes se vê como algumas questões dos analisantes nos atravessam e podem nos indicar que há trabalho a fazer na nossa própria análise. Isso também tem efeito de formação. Bom, um psicanalista não é feito sozinho, e por mais que ele possa se autorizar de si, como diz a frase clássica, por mais que ele possa se autorizar de si mesmo, essa autorização não é derivada de um individualismo intelectual ou de uma vontade pessoal. Essa autorização de si não acontece sem os pares. E esses pares aparecem no dispositivo do passe, por exemplo, quando se testemunha a própria passagem de analisante a analista. Mas o passe também não é mais um ideal do eu. Essa autorização também pode se dar quando circula algo do próprio trajeto daquele analista, quando algo circula desse trajeto e também algo circula da própria transmissão que ele faz da psicanálise. Hoje talvez nós precisássemos fazer mais conhecido o que faz um psicanalista, para só então nós podermos pensar o que um psicanalista faz, como a infinidade de cursos atuais tem proposto, né? Sem se atentar ao que constitui de fato um analista. Talvez assim a gente reconheça que hoje a psicanálise não tenha que ser protegida simplesmente dos padres e psiquiatras como no passado, mas também tenha que ser protegida dos próprios ditos psicanalistas que jamais passaram por um divã ou que se levantaram de lá antes de levar até o fim o que começaram.